Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Lucas. Para nós é um prazer em mais uma vez poder estar junto com vocês na manhã deste domingo, hoje, dia 17 de maio, em nossa escola bíblica dominical. Lembrando que estamos estudando neste segundo trimestre a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, ok? E o título, o tema da nossa lição deste trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, cujo título é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu estarei lendo o texto áureo, que está em Efésios, capítulo 2, o versículo 14. Me acompanhe em sua revista ou em sua Bíblia, junto comigo, por favor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Palavra do Senhor. Introdução. Me acompanhe na sua revista, junto comigo, por favor. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que esta mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos desta mudança. Queridos, conforme aprendemos na lição anterior, certo? Paulo, alguns versículos anteriores, do qual nós fizemos a leitura bíblica em classe, versículo 11, 12, 13, Paulo ele fala da condição dos gentios sem Deus. Na lição anterior, muito bem ensinado, com maestria pela nossa irmã Elizabeth, ela deixou bem claro, né, que os gentios são aqueles que não são judeus. No caso, eu e você éramos considerados gentios, porque não somos judeus. O gentio é todo aquele que não é judeu. Então, Paulo ele mencionou nos versículos anteriores a condição dos gentios sem Deus. E nós aprendemos que os gentios eles eram objeto de desprezo dos judeus, os gentios eram espiritualmente falidos, né? Paulo ele deixou bem claro que os gentios estavam sem Cristo, sem Deus, estavam separados da comunidade de Israel, os gentios não tinham esperança, os gentios viviam sem Deus no mundo. Aí Paulo, ele, como no versículo 4, agora no versículo 13, ele usa essa expressão adversativa, né? Essa conjunção adversativa, dizendo, mas
agora, para indicar que algo alterou a situação dos gentios. E a presente lição visa tratar acerca deste assunto. O que foi que Cristo fez para mudar essa situação? Que o Senhor Deus nos conceda uma boa aula. Nós temos aqui o primeiro tópico, cujo título é Cristo desfez a inimizade entre os homens. Subtópico primeiro, a parede de separação entre os gentios. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, metaforicamente, ele faz uma analogia usando da parede de separação que existia no templo dos judeus da sua época. Conforme vocês podem estar acompanhando aí na tela da sua TV, do seu celular, tablet, computador, essa imagem do templo, né, da época do apóstolo Paulo, não é o templo de Salomão, é o templo que foi reconstruído e restaurado, reconstruído por Zorobabel e restaurado, reformado, ampliado por Herodes. Aí os irmãos podem acompanhar aí está marcado algumas divisões do templo, né? Você vai estar acompanhando aí lá o pórtico de Salomão, a porta formosa, as muralhas, o pátio das mulheres. Aí os irmãos podem observar aí o pátio dos gentios. Acima do pátio dos gentios, eu coloquei bem em destaque, dentro desse quadrado vermelho, parede de separação. O irmão acompanha aí nessa flecha indicando esse risco um pouquinho abaixo, parede de separação. Era uma muralha de 1,5 m a 2 metros mais ou menos, certo? E esta parede, ela servia como um bloqueio. Os gentios não podiam atravessar essa parede para o lado interno do templo. Eles tinham que se reservarem e se contentarem em ficar apenas no pátio dos gentios. Olha só, tem um detalhe do historiador Flávio Josefo, né, historiador muito respeitado, uma frase de Frau Josefo, em um de seus livros, ele informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego e em latim, conforme essa placa que você está vendo aí na tela do seu computador, aí da televisão, aí na sua tela, essa placa. Então, Frau Josefo, ele menciona em um dos seus livros que 13 placas parecidas com essa, com inscrições em grego e em latim, foram colocadas ao longo desta barreira, advertindo aos judeus, a gentios, melhor dizendo, que não entrassem. Aí nas palavras de Josefo, preste atenção, nas palavras de Josefo, ele diz o seguinte: havia uma divisão feita de pedra, sua construção era muito elegante, sobre ela ficavam pilares, em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei de pureza, em grego, e outras em letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Os arqueólogos descobriram 2 dessas placas de aviso, conforme essas que os irmãos estão vendo aí na tela, que dizem nessas placas: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Lamentável. Mas era isso que Paulo estava usando quando escreveu à igreja de Éfeso, acerca desta parede. Então, entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. É o extremismo judaico. Isso é tão verdade que em Atos capítulo 21, versículo 28 e versículo 30, nós vamos ver lá que Paulo ele foi acusado pelos judeus de ter permitido um grego, Trófimo, né? Trófimo, lá da cidade de Éfeso, ter ultrapassado essa barreira. Era tão sério o exclusivismo judeus para com os gentios, de que para que Pedro pudesse entender e aceitar sobre o acesso dos gentios à graça de Deus, o próprio Cristo teve que interferir, teve que dar uma visão para Pedro, para que ele entendesse que o ministério agora também estava revelado aos gentios. E isso foi um dos motivos do primeiro concílio, né? A primeira convenção, a primeira reunião com os apóstolos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, para tratar acerca dos
gentios, sobre eles estarem inseridos agora também na comunidade dos salvos da Igreja de Cristo. Então é esta parede que Paulo ele faz o uso, a referência na leitura que nós fizemos aí no capítulo 2, quando Paulo diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. É esta parede que Paulo está fazendo menção. O 1 e 2, a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação. Esta parede, ela foi derrubada em Cristo, literal e espiritual. Essa parede, essa divisória que estava entre os gentios e os judeus foi derrubada. E também existia esta parede entre os gentios e Deus. Esta parede também foi derrubada. Através de Cristo e pelo sangue de Cristo, nós temos livre acesso à entrada no santuário de Deus. Lembra que no brado da cruz, quando Cristo diz: Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou. E aquele véu que impedia que os homens tivessem acesso ao lugar santíssimo foi rasgado e o livre acesso foi agora permitido, liberado por Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz do Calvário. 1 e 3, o conceito da lei dos mandamentos. Aqui nós vamos tratar deste tópico acerca da divisão, da visão tripartida da lei mosaica. A lei mosaica, porque ela foi dada por Deus a Moisés. Os irmãos podem acompanhar aí na sua tela este gráfico, muito bem elaborado pelo pastor Enomir. Esse infográfico, olha só, que ele está explicando muito bem essa visão tripartida da lei mosaica. É uma só lei, né? Que isso fique bem claro, é uma só lei, porém tem três aspectos diferentes. O Pentateuco contém uma só lei, porém dividida em três aspectos, três esferas, que é a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. A lei moral. Os preceitos morais são aqueles que tratam dos princípios básicos, morais, sem concessão, válidos para todos os povos, em todas as épocas e em todos os lugares. No caso, o exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos, com exceção da guarda do sábado. A guarda do sábado não é um preceito moral, é um preceito, é uma lei cerimonial. Os demais são preceitos morais, as demais 9 leis do Decálogo. Por isso que nós não guardamos o sábado, porque o sábado ele é uma lei cerimonial. E já os demais mandamentos que contém no Decálogo são mandamentos, são leis morais. Então, o primeiro aspecto é a lei moral. O segundo, a lei civil, né? A lei civil diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Eram regulamentos jurídicos, instruções que regiam a nação de Israel. Esse é o segundo aspecto da lei. Igual nós, brasileiros, né? Temos a nossa lei, temos a nossa Constituição, temos o nosso Código Penal, temos o Código Civil, para estarmos seguindo e respeitando. Assim os judeus também têm. Tinham e têm. E também o terceiro aspecto da lei, a lei cerimonial, que é a parte que trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício e da adoração do santuário, dos alimentos limpos e imundos e das instruções sobre a pureza ritual, entre outros preceitos. Então aí está bem claro os três aspectos diferentes da lei. Dito isto, fica mais claro a gente entender que o subtópico 4, 1 e 4, quando fala da revogação da lei dos mandamentos, porque Paulo ele vai dizer assim no versículo 15 da leitura bíblica em classe: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Mas que lei é esta que Cristo desfez? No caso, não é a lei moral, nem a lei civil, é a lei cerimonial. Porque Paulo ele explica, olha, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, esta lei cerimonial, ela foi desfeita por Cristo.
Já a lei moral e a lei civil, ela permanece. Mas a lei cerimonial, ela foi desfeita por Cristo. Por causa desta lei cerimonial e alguns outros detalhes a mais, os judeus se sentiam superiores aos demais povos. Os judeus se sentiam acima dos gentios. Este muro que estava inserido dentro do santuário, dentro do templo, que fazia divisão entre o pátio dos gentios e a parte interna do templo, não foi uma ordenança de Deus. Em parte nenhuma da Bíblia nós vamos encontrar Deus ordenando a construção deste muro de separação entre o pátio dos gentios e a parte interna do templo. Porque este templo foi reconstruído por Zorobabel, conforme já dito, e restaurado e reformado por Herodes. Este muro foi criação humana, foi invenção do homem, foi a religiosidade judaica, o exclusivismo judaico, judeu, que fez que eles construíssem este muro. Olha só que interessante. Homens imperfeitos têm a tendência de construírem muros para impedir que também outros homens imperfeitos como eles tenham acesso à parte, entre aspas, santa do templo, a parte considerada por eles religiosos, a parte pura para eles. Mas o homem perfeito, ele desfez aquilo que os imperfeitos fizeram para impedir que outros imperfeitos tivessem acesso. Preste atenção, homens imperfeitos construíram muros para impedir que também outros homens imperfeitos como eles tivessem acesso à parte interna do santuário. Cristo, na sua morte na cruz do Calvário, no seu sacrifício, o homem perfeito deu livre acesso a outros homens imperfeitos de entrarem agora, não mais neste santuário feito por mãos humanas, construído por mãos de homens, mas pelas mãos do eterno Deus. Infelizmente, os homens ainda têm essa tendência de estar construindo, levantando esses muros, essas barreiras, muros do preconceito, muros da discriminação religiosa, entre outras discriminações, muros denominacionais, muros de cargos eclesiásticos. O homem tem isso com ele, de estar construindo muros, divisões, partidarismo no âmbito eclesiástico. Que o Senhor Deus nos guarde disso, de construir muros. Nós não fomos chamados para construir muros, fomos chamados para construirmos pontes, porque a ponte ela vence obstáculos, a ponte ela vence barreiras, a ponte ela concede acesso a lugares difíceis e impossíveis de alcançar sem elas. Então, que sejamos pontes para as demais pessoas e não vamos mais construir muros, impedir o acesso às demais pessoas à graça de Deus. Então, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Cristo, no seu corpo, desfez esta barreira entre judeus e gentios, fazendo um só povo. Partindo agora para o tópico 2, cujo título é Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. 2 e 1. O conceito bíblico de paz. O conceito bíblico de paz. O autor, o comentarista da lição, ele dá algumas definições aqui de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma boa qualidade espiritual. Mas também, queridos, a paz, podemos trazer aqui uma outra definição para a paz, somando já essas aqui contidas na nossa revista, que a paz ela é a ausência de conflitos internos, não externos, porque os conflitos externos, na maioria das vezes, não dependem de nós. Mas no que diz respeito à parte interna, então isso é a paz que Cristo tem para nós, a ausência de conflitos internos.
E nós, olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos três tipos de paz. Quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha só, primeiro, a paz que o mundo dá. Olha só, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Que paz é essa que o mundo dá? A paz que o mundo apresenta, a paz que o mundo oferece, é uma paz circunstancial. O que é a paz circunstancial? É aquela que depende de coisas circunstanciais, coisas exteriores, para que eu esteja bem. Esta paz que o mundo oferece, eu tenho que ter uma conta bancária boa, eu tenho que ter bens materiais, eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter uma boa casa de luxo, morar num bom condomínio, ter meus filhos nas melhores escolas e assim por diante. É uma paz circunstancial que, quando eu não tenho tudo isso, todas essas coisas para me favorecer, eu não tenho paz. Eu vivo perturbado, eu vivo preocupado, eu vivo aflito, eu vivo ansioso. E essa é a paz que o mundo dá, é a paz circunstancial. Mas também a Bíblia vai falar de um outro tipo de paz. É a paz com Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Esta paz com Deus, ela não é um sentimento, ela é um estado de comunhão plena entre nós e o Criador, entre nós, igreja e Deus. Esta paz com Deus, ela caracteriza a comunhão plena entre nós, a igreja de Cristo e Deus. É possível eu estar triste, angustiado, amargurado, preocupado e ter a paz com Deus. Porque a paz com Deus, ela fala de comunhão, é um estado, porque nós antes de sermos alcançados pela graça de Deus, nós vivíamos em guerra com Deus. Nós estávamos em conflitos com Deus, nós éramos inimigos de Deus. A partir do momento que nós fomos justificados por Cristo, aí nós passamos agora a viver esta paz com Deus, esse relacionamento com Deus. E a Bíblia também vai falar de uma terceira paz, que é Filipenses capítulo 4, versículo 7, que é a paz de Deus. Romanos 5:1, Paulo fala da paz com Deus, que é um estado. Agora Filipenses 4:7 é a paz como um sentimento, que é a paz de Deus, diferente da paz com Deus. Filipenses 4:7, Paulo escreveu assim à igreja de Filipos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Queridos, a paz de Deus é aquela tranquilidade, calmaria interna, é a ausência de conflitos internos. Mesmo que tudo em minha volta esteja em conflito, mesmo que tudo em minha volta pareça estar fora do controle, mas dentro de mim, internamente, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Esta é a paz de Deus que Ele tem para todos aqueles que se chegarem até a Ele. Temos paz com Deus e temos a paz de Deus. É possível, sim, alguém que tenha paz com Deus não usufruir da paz de Deus. Porém, também temos o privilégio de, em Cristo, podermos desfrutar da paz com Deus e ter em nós a paz de Deus. E o melhor de tudo isto é que o príncipe da paz, o nosso Cristo, habita em nós. Glórias a Deus por isso. E continuando aqui, olha, 2:1, Cristo é o motivo da nossa paz. Por isso, a paz ela é uma ausência de conflitos internos, porque Cristo é o motivo, né, da nossa paz. Paulo ele declarou na leitura que nós fizemos, no versículo 14, a parte B,
Cristo é a nossa paz. Ele não é apenas o autor da paz, mas literalmente Cristo é a nossa paz. Então Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. 2 e 3, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos, que outrora se hostilizavam, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Foi Cristo que, a partir dos judeus e gentios, porque até então eram judeus e gentios, a partir de Cristo, ele fez desses dois povos um povo, a igreja. Judeus, gentios, agora em Cristo se tornaram apenas um povo, a igreja de Cristo. Então esta é a paz conquistada por Cristo. Esta paz, ela possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. É bem verdade que a ONU e os demais grandes líderes mundiais estão desbruçados sobre projetos, ideias sobre como trazer a paz à humanidade. Mas nós, Igreja de Cristo, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que isto só se tornará possível e é possível somente mediante Cristo Jesus. Se não for através de Cristo, esta paz jamais será alcançada. Partindo agora para o último tópico, tópico 3, que para mim, particularmente, é o tópico principal da lição, da revista, que condiz com o tema, né? Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Aqui a reconciliação. A reconciliação. Pela cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus num corpo. A reconciliação, ela abrange o aspecto horizontal e o aspecto vertical. Por que reconciliação horizontal? Quando Paulo ele trata da reconciliação horizontal, é porque da inimizade que existia, no caso, entre judeus e gentios, Cristo desfez a cruz. E também nós tínhamos inimizade para com Deus, agora na vertical. E essa inimizade que existia entre nós e Deus, Cristo também desfez na cruz. Isso nós vamos estar acompanhando aqui no tópico de número 3. 3 e 1. Cristo se fez maldição por nós. Cristo, ele foi humilhado até o mais último grau de sofrimento que um ser humano poderia suportar, certo? Ele foi condenado à morte de cruz, e a morte de cruz ela era um sinal de maldição e de profunda humilhação, certo? O réu ele era açoitado, chicotado, né? O chicote, que é chamado de zorrague, né? Tinha na sua ponta 12 pontas, com os seios de carneiro, com o chumbo. Então, cada chicotada que o réu levava, que era desferido sobre o seu corpo, eram 12 marcas que aconteciam em seu corpo. Cristo, ele suportou tudo isso, carregou esta cruz até o ponto de cair no meio do caminho, né, de não suportar o peso da cruz, para que eu e você pudéssemos sermos reconciliados com Deus no corpo de Cristo. Olha só, o motivo está aí, olha, 3 e 2, reconciliados pela cruz de Cristo. Lembrando que deixar bem claro que o que é reconciliação? Reconciliação é um aspecto da obra redentora de Cristo, né? Isto é, salvação, restauração e renovação espiritual. Ser reconciliado com Deus significa ser restaurado a um novo relacionamento correto com Ele. A reconciliação só se torna efetiva para cada pessoa através do arrependimento pessoal. Isto é, admitir e abandonar o pecado, aceitar o perdão de Deus, confiar a sua vida a Cristo e se entregar aos propósitos dele. Isto é a reconciliação. A reconciliação, ela provém de Deus.
Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz o seguinte. Romanos 5, 18 e 19 diz o seguinte. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a reconciliação, ela provém de Deus. Jesus, ele morreu para nos reconciliar com Deus. Então, nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo, certo? Pela sua carne, um novo homem foi criado, fazendo a paz. Glórias a Deus por isso. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. A cruz foi onde Deus satisfez, a sua justiça. A cruz é onde nossos pecados foram condenados. Por intermédio da cruz, somos reconciliados com Deus. Pela cruz, Deus é justo e ainda o nosso justificador. Não é Deus que se reconcilia com o homem, mas o homem que se reconcilia com Deus. Então nós somos reconciliados na cruz e em o corpo. Continuando aqui o último subtópico do tópico 3, reconciliados na cruz em um corpo. Então Cristo é a porta, ele é o caminho para o Pai. É por intermédio dele que os homens, embora pecadores, uma vez reconciliados, podem se aproximar com confiança do trono da graça. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação ela foi concretizada pela cruz, gerando um novo pacto, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Queridos, só para complementar aqui a nossa aula, a nossa lição, no domingo anterior, domingo passado, nosso irmão Nelson esteve aqui na igreja louvando a Deus no nosso culto. Ele louvou a Deus com o hino do Oséias de Paula, e que fala, o nome desse hino é a melhor coisa que já fiz. E quando eu estive presenciando o culto, o culto online, estava na minha casa, ouvindo o nosso irmão Nelson louvando a Deus. Aí quando eu ouvi, prestei atenção na letra deste hino, logo eu liguei ele com esse assunto desta aula, porque olha só, nossa situação, como nós estávamos antes. A letra do hino diz assim, olha, de tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo, na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Nós éramos considerados como inimigos de Deus, pecadores, longe de Deus, afastados da comunidade judaica. Éramos desprezados. Mas Cristo, através do seu corpo, Cristo, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, nos reconciliou. Ele desfez a inimizade que existia entre nós e Deus. E através do seu corpo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele nos permitiu o livre acesso. E para encerrar a lição, eu quero apenas estar fazendo a citação do hino da harpa de número 456, que ilustra muito bem o assunto desta lição.
O hino da harpa de número 456, do nosso irmão, né, missionário Samuel Nistrom. A fonte transbordante. Diz assim, olha, a primeira estrofe. Ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu. Mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. E eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é o caminho. Cristo agora é o acesso. Como é muito bem ensinado e dito pelo escritor aos Hebreus. Agora não precisamos mais de sangue de bodes ou de touros, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E lendo a conclusão, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada, no madeiro desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Agora, não existe mais divisão para Deus entre judeus e gentios. Agora, o seu povo é a Igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, pela qual eu e você temos o privilégio de fazermos parte. Se você ainda não faz parte da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, você tem a oportunidade. Entrega sua vida a Cristo. Ele vai te reconciliar você com Deus. Porque se você não entregar a sua vida para Cristo, você está como inimigo de Deus. E a ira de Deus pousa sobre a sua vida. Mas também, em contrapartida, o amor de Deus está para te abraçar, para te aceitar, te conduzir você às mansões celestiais. Cristo, pela cruz do Calvário, nos reconciliou com Deus. Graças a Deus por isso. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua atenção. Compartilha, se inscreva neste canal, compartilha para que outras pessoas também possam ser alcançadas por estas palavras, pelo ensinamento da nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor Deus em Cristo te abençoe. Amém e amém.